Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao evento O Futuro da Carreira Clínica. Eu sou o José Afonso, sou professor e nessa série de aulas eu vou te mostrar na prática como acabar com a insegurança que afasta tantos farmacêuticos do atendimento clínico. Afinal, essa carreira ela está em evidência nos dias de hoje. Você vai aprender como atuar com confiança e dominar a farmacologia clínica, para finalmente deixar de lado o medo de atender pacientes e se tornar um profissional seguro, reconhecido, um profissional valorizado pelo mercado. E o melhor, você vai entender como construir uma carreira sólida, não apenas para um momento. Dentro dessa prática clínica, dentro da carreira clínica, se tornando um profissional disputado em qualquer lugar que você vá trabalhar, em qualquer posto de trabalho, seja no campo, por exemplo, da farmácia comercial, da farmácia hospitalar ou também na área pública. Em qualquer lugar que você estiver, você vai ser valorizado. Eu vou te mostrar, além disso, de forma didática, de forma direta, o caminho para que 2025 seja o ano da virada na sua carreira. Para que você pare de se sentir travado e faça parte de uma vez por todas dos 5% de farmacêuticos mais valorizados, mais bem pagos, mais seguros, mais disputados pelo mercado da clínica, do mercado da carreira clínica. E tudo isso mesmo que você hoje se ache despreparado. Perceba que não tem conhecimento suficiente sobre interações medicamentosas, por exemplo, reações adversas, contraindicações e assim vai, e assim por diante. Mesmo que você já tenha fugido, por exemplo, do atendimento do balcão da farmácia ou dos rounds no hospital, se escondido, sabe aquele farmacêutico fantasma do hospital que ninguém encontra, fugido de discussões clínicas, se escondido de fazer uma anamnese terapêutica de verdade com o paciente cara a cara. Mesmo assim, esse caminho será trilhado por você. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é porque você está aprendendo farmacologia de um jeito errado, cheio de decorebas, de teorias soltas, e aqui eu vou te apresentar um método milagroso de aprendizado que vai destravar sua carreira clínica. Talvez até você esteja estudando dessa forma, mas não vai ter milagre aqui, não vai ter um método milagroso. Não é nem só sobre farmacologia, vai muito além. Aqui você vai aprender raciocínio clínico. Lembra daquela matéria que você estudava na faculdade, só para passar nas provas, aquela matéria que muitas vezes você nem gostava, mas precisava passar na prova? Estudava, decorava tabelas, decorava fluxogramas, mapas mentais, e aí passava a prova e você não lembrava mais de nada. Pois é, essa forma de estudar, esse método de estudar, ele não é útil para a área clínica, não funciona para a área clínica, porque na área clínica você precisa de uma diversidade muito grande de situações para trazer segurança para você. Então a decoreba, essa forma de estudar provavelmente te fez perder muito tempo e é o que te trouxe até aqui. Né? É o que criou esse medo, essa forma, lá no começo, né? essa falta de confiança no atendimento, porque não adquiriu conhecimento, afinal, porque não estudou da maneira correta. Então esse é um ponto importante, sim. Nós vamos entender tudo isso nessa série de aulas. Mas, como eu disse, vamos falar muito mais do que só da farmacologia. Vamos descobrir, por exemplo, qual o papel clínico e quais as ferramentas necessárias para o crescimento na carreira clínica do farmacêutico. Afinal, nós estamos falando da construção de especialistas no cuidado do paciente, não só alguém que sabe de medicamento. Mas para que você visualize melhor o que eu estou falando, vamos voltar lá para o começo de 2020. Não sei onde você estava, não sei se você estava trabalhando no hospital, numa farmácia comercial, num laboratório, ou até fazendo estágio, ou até começando a faculdade, porque afinal era 2020. Mas eu estava em uma farmácia comercial, gerenciando uma equipe de funcionários, além disso, trabalhando no consultório farmacêutico com atendimento farmacêutico. Tinha recentemente eu migrado do ambiente hospitalar, migrado profissionalmente do ambiente hospitalar para o ambiente do consultório farmacêutico em farmácia comercial. E assim como milhares de farmacêuticos do nosso Brasil, vivenciei o que foi a pandemia da Covid-19. A pandemia colocou o farmacêutico como pilar do atendimento clínico, não só nos casos de Covid-19, mas sim de todas as enfermidades,
Por quê? Os hospitais estavam cheios, os consultórios estavam fechados na maioria, os postos de saúde com atendimento restrito, filas e filas. Nós vamos falar mais disso adiante. E os farmacêuticos e farmacêuticas tiveram que pegar no colo todas as atribuições clínicas de uma vez. E adivinha, meu querido gafanhoto, minha querida gafanhota, ninguém estava preparado para tudo isso. A pandemia, ela na verdade fez duas coisas. Ela evidenciou uma carência gigantesca na área clínica e ao mesmo tempo abriu portas dessa carreira escancaradas de uma vez por todas para todos e todas os farmacêuticos e farmacêuticas do nosso Brasil. Esse cenário que se deu pós-pandemia criou a maior oportunidade da história para farmacêuticos clínicos, isso é um fato. A demanda por profissionais preparados nunca foi tão alta nessa área. As farmácias se tornaram verdadeiros centros de cuidado à saúde. Os farmacêuticos que dominam a prática clínica estão sendo disputados no mercado e com o conhecimento certo, você pode se tornar um desses farmacêuticos profissionais altamente valorizados, alguém que atua com segurança, referência e recebe muito bem pelo atendimento que presta, pelo trabalho que faz. E quem te fala isso é alguém que já contratou. Eu já contratei muitos farmacêuticos clínicos para trabalhar em farmácia e já deixei de contratar muitos farmacêuticos também pelo mesmo motivo: falta de preparo e habilidades clínicas. Partindo do pressuposto de que a maioria das carreiras profissionais do farmacêutico trazem consigo um teto salarial, um teto máximo, de onde você não vai passar ou vai demorar para alcançar e não vai passar, adivinha? A carreira clínica não tem esse teto. Você pode ganhar 5, 10, 15, 20 mil. Tudo vai depender única e exclusivamente de você. Então, além de ser uma carreira nova, em ascensão, ainda não tem um limite para o teu crescimento profissional dentro dessa carreira. Eu quero te mostrar como você também pode trilhar esse caminho, como muitos farmacêuticos já trilham todos os dias. Ao longo dessa série de 4 aulas, eu vou te entregar um conteúdo direto ao ponto, prático, sem enrolação, que vai te mostrar exatamente o que você precisa fazer para virar essa chave, virar a chave da sua carreira clínica de uma vez por todas. Então não perca nenhuma das aulas, porque cada uma delas será um degrau a mais para você chegar ao topo. E mais, eu passei as últimas semanas analisando as maiores dificuldades que vocês me enviaram nos formulários que preencheram, e foi isso que gerou a base para essa aula, para essa jornada que foi montada para você. Para que nenhuma dúvida fique sem resposta, para que nenhum ponto fique sem um ponto final, sem um fechamento. Tudo que pode estar travando a sua carreira clínica será resolvido e destravado ao longo desses dias. Pode ter certeza. E olha, esse evento vai muito além de apenas conteúdo técnico. Eu quero que essa experiência seja transformadora para você de fato. Por isso, cada aula vai ser estruturada para te levar um novo nível do conhecimento da prática clínica, um novo nível para a preparação para o que o mercado precisa. Então anota aí, desde hoje até o dia 22/2, às 9h02, toda manhã, todos os dias, eu vou liberar um novo episódio dessa jornada. Esse é o primeiro, então você vai ter mais 3 logo adiante. E para que você não perca nenhum detalhe, aqui vai um aviso importante. No final da última aula, eu vou liberar uma oportunidade única. Para quem quiser, sabe, despontar de vez, né? Dar o próximo passo de vez. Queimou a ponte e quer começar a carreira clínica de vez com todo o suporte possível. E se tornar um farmacêutico clínico de verdade, né, completo. Eu garanto que você não vai perder essa oportunidade, porque ela realmente vai ser única. Então vamos lá. Como vai funcionar esse evento? Essa será uma jornada completa, dividida em 4 aulinhas, onde cada uma delas vai te levar para um novo nível de conhecimento, para um novo nível de segurança na prática clínica. As aulas ocorrerão, então, nos dias 19, 20, 21 e 22 de fevereiro, sempre às 9h02. Os links serão mandados no grupo aonde você está. E à noite, às 20 horas, no dia 19, 20, 21 e 22, eu entro ao vivo para tirar todas as suas dúvidas, todas as dúvidas que cercam vocês das aulas, por exemplo, que são exibidas no período da manhã, que você pode assistir durante o dia, não obrigatoriamente no momento que é lançado. De meio-dia, no intervalo do trabalho, ou logo antes das 8 horas,
no período da noite, você escolhe. Mas a aula é liberada de manhã e à noite eu entro ao vivo com você para tirar dúvidas e falar mais sobre o conteúdo dessas aulas. Cada aula foi planejada para te ensinar um passo a passo, um começo, para te tornar um farmacêutico clínico seguro, valorizado e mais adiante muito bem remunerado. E não para por aí. Além desse conteúdo riquíssimo que você vai receber, eu preparei algo para quem acompanhar toda essa jornada. Olha só, durante as aulas eu vou liberar um desafio exclusivo. Pega essa, grava aí porque essa parte é importante. Olha só, uma pergunta especial que exigirá uma resposta sua, então eu vou falar dela nessa aula gravada. À noite eu vou retomar novamente, então você assiste a aula, já se prepara para responder. Na aula ao vivo eu vou pedir para você responder e toda a resposta correta sua, de todos os dias, então uma pergunta no dia 19, uma no dia 20, 21, 22, vai te dar o acesso a um sorteio de um mega brinde. Então olha só, você vai estudar aqui na aula gravada, vai saber a resposta com certeza. Na aula ao vivo eu vou trazer essa pergunta para você e se você responder, você entra junto no sorteio para ganhar um super brinde todos os dias. E o último, que vai ser lá no dia 22, vai ser um brinde. Olha, eu não vou nem falar, porque não é brinde, é um prêmio. É um prêmio. No último dia é um prêmio maravilhoso que você vai ter acesso nesse mesmo contexto. Pergunta lançada na aula gravada e eu libero a resposta e peço para vocês responderem na aula ao vivo. Pegou? Então, já adianto, não perca nenhuma aula. Pega o caderno, pega a caneta, bloqueia o celular, deixa longe, não pisque para não perder nenhum instante da aula gravada e participe de todas as aulas ao vivo. A cada dia você vai sentir, eu tenho certeza que você vai sentir que vai se destravando um novo nível de conhecimento. Na última aula, além de amarrar todo esse aprendizado, fechar todo esse aprendizado, eu vou te revelar uma oportunidade única que vai ser o passo definitivo para a carreira, né? Você sabe que você está aqui com um objetivo claro. E esse objetivo vai ser cumprido até o dia 22. Se prepare, porque essa experiência ela foi criada para transformar de fato, para trazer você para junto, para colocar você no caminho certo na carreira clínica, como uma forma, né, de te mostrar como atuar na área clínica de uma vez por todas, já que a faculdade, né, não deu esse passo para nós muitas vezes. Então já se programa, anota as datas, garante que não vai ficar de fora, nada vai te impedir de acompanhar nenhuma das aulas, se organize para assistir as videoaulas, participar das aulas ao vivo e não perder essa oportunidade, não faltar de nenhum jeito. Porque afinal, além de absorver o conteúdo rico de cada aula, você vai ter a oportunidade de responder as perguntas, ganhar premiações e assim a gente vai juntos até o dia 22. Beleza, agora, antes de entrar no conteúdo que eu preparei para você, para dar a visão geral do que nós vamos falar, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu vou te explicar por que eu decidi fazer esse evento, afinal. Porque você sabe, ou talvez vocês não saibam, mas eu sou o professor José e trabalho com cursos online de farmacologia, de fisiologia, de práticas farmacêuticas há muito tempo. Nós temos mais de 8.000 alunos online já nas nossas plataformas, que são diversas. Mas por que eu decidi criar esse evento especial focado na prática clínica? Bom, nos últimos anos, as atribuições clínicas do farmacêutico passaram por uma verdadeira revolução. Você sabe disso, nós já falamos até alguns pontos aqui nessa aula. Se antes o farmacêutico era visto como alguém que entregava simplesmente medicamentos no balcão, hoje ele se tornou uma peça fundamental no cuidado em saúde da população. E não sou eu que estou dizendo isso. Os fatos estão aí diante dos seus olhos e falamos muitos deles aqui na aula, como eu disse. Pensa comigo, durante a pandemia, os hospitais estavam um caos, você lembra? Filas gigantescas, médicos sobrecarregados, pacientes esperando horas e horas, às vezes dias, para atendimentos, para conseguir um atendimento básico, só uma triagem, né? E quem estava lá? Pronto para dar um melhor atendimento, orientação rápida e eficaz? O farmacêutico. Muito bem, muita gente não percebe, mas a farmácia ela virou um acesso de saúde para milhões de brasileiros, para além do atendimento de saúde que já existia e que muitos locais apresentavam um atendimento precário. Agora se coloca no lugar do paciente. Você está com sintomas, precisa de ajuda e não quer ou não pode esperar horas e horas para o atendimento no hospital. Então qual a opção mais rápida? Ir até a farmácia falar com o farmacêutico, com um profissional de confiança seu. E foi exatamente isso que aconteceu.
um número gigantesco de pessoas passou a buscar orientação diretamente na farmácia, e foi nesse cenário que a farmácia clínica se consolidou. Veja só, esses últimos anos foram muito importantes. Ela se consolidou dentro da farmácia, transformando a farmácia num hub essencial de atendimento à população. Farmacêuticos passaram a assumir funções que antes não eram valorizadas: vacinação, testes rápidos, acompanhamento de pacientes idosos e pacientes com doença crônica e até suporte via telesaúde. E os empresários por trás desse mercado farmacêutico que está superaquecido? Bom, o setor enxerga isso como uma oportunidade gigantesca. Esse é o fato. Se antes a farmácia lucrava apenas com venda de medicamentos, agora ela também fatura oferecendo serviços clínicos. Você está aí e sabe disso. O hospital, ele deu mais atribuições clínicas para o farmacêutico e hoje ele é um componente essencial no meio hospitalar. E na farmácia comercial, os empresários, as redes, os donos de farmácias, os donos de estabelecimentos farmacêuticos viram que é mais um serviço a ser ofertado e é o serviço que mais atrai pacientes nos dias de hoje. O que era antes um balcão de farmácia virou uma verdadeira clínica dentro da farmácia, capaz de oferecer atendimento de qualidade, desafogar o sistema de saúde e, claro, aumentar os lucros da empresa aonde está sendo feito. E sabe o que isso significa, pessoal? De fato, assim, sabe o que isso gera? Que as farmácias estão buscando mais do que nunca farmacêuticos que saibam atuar nessa nova realidade. Não apenas para vender remédios, medicamentos, mas para oferecer um atendimento clínico de verdade. E o mais importante é que isso não é uma mudança temporária, não é um momento que está tendo a história da profissão farmacêutica. E não sou eu que falo. Segundo um estudo publicado pela Saúde Business, esse modelo de farmácia com atendimento, com atenção primária, veio para ficar de vez. A tendência é que esse papel do farmacêutico clínico se fortaleça cada vez mais, tornando-se uma peça-chave no mercado farmacêutico, no atendimento comercial e, claro, um braço do Sistema Único de Saúde. Veja só. Mas aí vem uma grande questão. Será que os farmacêuticos estão preparados para assumir todas essas responsabilidades e surfar nesse mercado aquecido da carreira clínica? Olha, infelizmente a resposta é não. Na verdade, muitos farmacêuticos se veem aflitos na hora do atendimento, tremem na base, têm insegurança na hora de passar a informação correta e, principalmente, eu acho que o ponto que mais toca eu como profissional farmacêutico, o medo de errar. Muitos profissionais, por medo de errar, não entram na carreira clínica. Bom, em um estudo publicado pela Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, foi revelado que muitos farmacêuticos de unidades de saúde se sentem despreparados de fato para oferecer orientação clínica aos pacientes. E eles enfrentam dificuldades reais na aplicação da atenção farmacêutica, que é a base do nosso serviço, do cuidado farmacêutico na população. Ou seja, a demanda por farmacêuticos clínicos explodiu, está na nossa cara, mas a grande maioria dos profissionais simplesmente não foi preparada para isso. E agora vem a pergunta mais importante: por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Por que nós caímos nessa armadilha de serem tão necessários farmacêuticos capacitados e não existirem farmacêuticos com tal preparo? Porque mesmo formados, na verdade, os farmacêuticos ainda não se sentem prontos para lidar com o paciente. Essa que é a verdade. A graduação, ela não preparou você para a realidade da farmácia clínica, não aquela do papel do livro, não, a farmácia clínica na realidade, no dia a dia. E não sou eu que estou dizendo novamente, veja só. A Revista Brasileira de Educação Médica mostrou que, apesar dos estudantes de farmácia se sentirem confiantes em algumas competências, de todas as competências que o farmacêutico precisa ter, eles travam na hora de implementar planos de cuidado e identificar pacientes de risco, que é um dos pilares, né? 2 pilares, planos de cuidado e para identificação de pacientes de risco, pilares da farmácia clínica. Outro estudo da Universidade Federal de Minas Gerais analisou estágios, né, em farmácias comunitárias e revelou falhas graves no ensino prático, ou seja, você tem muita aula acadêmica, né, dentro da universidade, pouquíssima prática. A falta de objetivos educacionais claros e avaliações eficientes
gera profissionais, de acordo com a pesquisa, que saem da faculdade sem segurança para atuar na vida real, na prática, na clínica, na frente do paciente, ou analisando prescrições no meio hospitalar, porque você não tem essa prática no dia a dia da faculdade, na maioria das vezes. E eu não estou dizendo estágios, porque o estágio é uma prática, mas o quanto você é orientado nesse estágio, o quanto você é acompanhado nesse estágio, o quanto seus erros são checados dentro do estágio para que você não cometa os erros novamente. Bom, isso explica muita coisa. Explica porque tanta gente tem medo quando o assunto é atendimento. Muitos farmacêuticos... Isso explica por que os farmacêuticos correm quando toca a campainha da farmácia muitas vezes e um paciente que você sabe que é complexo, né, está chegando para ser atendido. Explica por que você já ficou travado ao atender um paciente. Explica por que você fica sem saber o que dizer, ou recomendar, ou orientar. Explica por que muitos farmacêuticos em hospitais são chamados de farmacêuticos fantasmas. Isso mesmo. Explica por que a única saída parece fugir, muitas vezes. Parece se esconder no fundo da farmácia, ou no hospital, na retaguarda da farmácia, torcendo para o paciente, para alguém atender ou para o paciente ir embora. Essa é a realidade. Talvez você não sinta todos os sintomas aí desse problema que eu trouxe para você, mas é uma realidade de muitos e muitos farmacêuticos. Não conseguem destravar no atendimento clínico. E aí chega uma verdade dura, né? Mas crua. Essa é a verdade. Não é culpa sua toda essa insegurança, mas uma vez reconhecida, se você não fizer nada para acabar com ela, aí passa a ser culpa sua. Aí passa a ser total responsabilidade sua. Porque o mercado não vai ter dó de você, não vai esperar você se preparar. Ele não vai esperar você ganhar confiança sozinho. Ou você se prepare, assume o seu lugar como farmacêutico clínico, ou vai continuar vendo as melhores oportunidades caírem no colo de outros mais preparados, passando na sua frente. E o pior, se um erro seu colocar um paciente em risco, porque a carreira clínica ela é sua, mas e o risco que você expõe o paciente todos os dias? Não saber agir com um caso clínico na sua frente não significa apenas que você está perdendo espaço no mercado. Bem pelo contrário. Você está expondo o paciente a um alto risco. Você é responsável por algo muito maior. E não apenas a sua carreira quando você é farmacêutico. Se você errar uma prescrição, uma dosagem, ou não saber que aquela prescrição, aquela dosagem estava errada, se não sabe orientar corretamente, quem paga o preço é o paciente. Segundo o jornal, né, The Pharmaceutical Journal, um dos maiores jornais farmacêuticos do mundo, um a cada 30 pacientes sofre algum dano evitável relacionado a medicamentos. E 50% desses erros acontece justamente na fase da prescrição, ou no momento que é feita a prescrição, ou na análise da prescrição. Então veja como é importante um profissional com capacidade clínica. Agora pense nisso no momento. Se você atende 10 pacientes por dia, isso significa que a cada 6 dias um erro poderia acontecer por falta de segurança na sua atuação, falta de preparo na sua carreira clínica. Não dá para deixar isso continuar, não dá para deixar isso ser assim. Isso não é um detalhe, isso é o seu nome, a sua reputação. E acima de tudo, é a vida de alguém em jogo, é a vida de um paciente que está em jogo na sua frente. E nesse cenário você tem apenas 2 opções, não tem outro caminho que você possa seguir. 1, se tornar um profissional que o mercado precisa, seguro, preparado, valorizado. Ou 2, continuar empurrando com a barriga o problema de não saber, de não ter conhecimento clínico, torcendo para que não aconteça nenhum erro e torcendo que não ocorra nenhum problema com o seu paciente. E aí? Responda para você mesmo, não precisa responder para mim. O que você vai escolher? No fim das contas, o paciente não quer saber se a faculdade te preparou ou não. O gerente da farmácia não quer saber se você tem dificuldades, por exemplo, com interações medicamentosas. O mercado está buscando profissionais que resolvam problemas, não criem mais problemas e não fujam dos problemas principalmente. E é exatamente por isso que eu criei esse evento. Para te mostrar que existe sim um caminho para sair dessa insegurança e se tornar um profissional confiante, seguro, valorizado. Aqui nós vamos te mostrar, te ensinar
como finalmente virar essa chave da carreira clínica, te posicionar dentro desses 5% de farmacêuticos clínicos preparados, farmacêuticos bem remunerados no mercado. E tudo isso mesmo que hoje você ainda se sinta perdido, com medo e sem experiência. É você que eu quero aqui no evento, principalmente. Porque não basta entender o problema, você precisa enxergar as oportunidades, e essa oportunidade ela é gigantesca e ela está se abrindo na sua frente. Desde que você esteja pronto, você vai aproveitar ela se você está pronto para agarrá-la. Eu sei exatamente como é isso. Não se preocupa. Eu sei exatamente o que você tem passado, se você está sentindo todos esses problemas ou percebendo esses problemas que nós citamos até aqui. Eu sou o professor José, como eu disse, farmacêutico, professor, apaixonado por farmacologia clínica, mas nem sempre eu fui assim, não tive esse amor pela farmacologia. Lá atrás, quando eu terminei a graduação, que foi a graduação em farmácia em 2011, eu também me senti perdido. A faculdade ela não tinha me dado a base que eu precisava, e eu sentia isso na prática, né? Na vida prática clínica e profissional e técnica do farmacêutico. Percebi que o conhecimento que eu tinha ele era insuficiente, simples assim. Era simples assim, para lidar com problemas simples do dia a dia, os problemas reais da profissão. Atender, por exemplo, o paciente no balcão, interpretar corretamente uma prescrição, entender interações medicamentosas, reações adversas, contraindicações, sabe esses pontos que para você é a base do conhecimento. E claro, eu tinha zero de conhecimento em decisão clínica, né? O raciocínio clínico nem existia, nem sabia o que era raciocínio clínico, essa que era a verdade. Tudo isso parecia muito distante, né, na verdade, da minha realidade, do dia a dia onde eu trabalhava. Eu comecei trabalhando numa farmácia comercial, e depois fui para o hospital, e todos os locais eu sempre tive essa mesma sensação. E foi exatamente com essa sensação de falta, né, de não ter uma peça, que me fez seguir um caminho diferente, um caminho que não era do comodismo, sabe? De estar estagnado. Eu sabia que se eu quisesse crescer e ter segurança na minha atuação, eu precisava ir além do básico, precisava entrar na vida profissional. A gente acha que se forma já um profissional pronto, mas na verdade a gente se forma e ganha a liberdade de começar a trilhar uma carreira profissional. E a gente vê tudo o que a gente precisa e vai para cima, e aprende de fato, vai buscar conhecimento. E foi por isso que eu aprofundei os meus estudos. Eu fiz especialização em farmacologia aplicada à atenção farmacêutica, MBAs em gestão de negócios e outro em gestão de pessoas, mestrado em ciências farmacêuticas com ênfase, né, na psicofarmacologia e farmacologia clínica, e por fim o doutorado então em fisiologia médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas para além dos títulos, né, dos títulos que eu fiz de maneira acadêmica, o que eu conquistei ao longo dessa jornada foi a certeza de que o conhecimento certo transforma carreiras, e isso você pode ter certeza. Porque foi esse conhecimento que me fez sair da insegurança que eu estava e me tornar um profissional valorizado, disputado pelo mercado e reconhecido pelos colegas e alunos aonde eu for. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui. Como trilhar esse caminho seguro do conhecimento e da evolução do raciocínio clínico. Se hoje eu sou professor universitário, de farmácia, fisioterapia, psicologia, sou coordenador pedagógico da universidade, é porque um dia eu fiz uma escolha, não aceitar ser apenas mais um no mercado farmacêutico. E eu quero que você também não aceite isso, fique incomodado com isso e queira mudar. E a verdade é que essa escolha de mudar, para mim, estava muito distante, não aparecia para mim com clareza. E para você, ela está na sua mão, está agora, está aqui nesses 4 vídeos, está aqui nesse evento, que é o futuro da carreira clínica. Então você já está dentro. Falta trilhar o caminho, são 4 dias que você vai trilhar e no final você vai sim encontrar uma forma de mudar isso. Afinal, você está aqui com a nossa equipe, comigo, que já trilhei esse caminho, que já tive essa insegurança, esse medo de atender, e que sabe todas as dificuldades que existem na prática clínica, das matrizes curriculares que existem hoje, que existiram nos últimos 20 anos, e do quanto o mercado farmacêutico exige da gente, e eu sei como tirar o medo de você, eu sei como tornar você um profissional seguro e bem remunerado pelo seu valor, pelo que você entrega na atribuição clínica. E claro, te mostrar o caminho dessa carreira clínica que é muito diversificado.
Afinal, né, aliás, melhor dizendo, não sou eu que digo isso, né, essa transformação não é uma coisa que eu falo e que você precisa só confiar nas minhas palavras. Olha só o que alguns alunos têm a dizer sobre isso. Sendo sincero, eu, José Afonso, nos meus anos de carreira nunca vi um momento tão oportuno para atuar na farmácia clínica. Se tem uma janela de oportunidade para o farmacêutico clínico de crescer e se tornar indispensável, a janela é agora. É com certeza nesse momento. E acredite, quem agir primeiro vai ocupar os melhores lugares. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Quem já estiver pronto vai pegar a maior fatia do mercado, não tem choro. Quem não estiver vai ficar para trás, assistir o mercado mudar e escolher outra pessoa ou simplesmente outros ocuparem os lugares que vocês poderiam ocupar. Essa mudança não é uma tendência futura, ela está acontecendo nesse momento, não é para amanhã, é hoje. Nos últimos anos a farmácia deixou de apenas ser um ponto de venda, como você já viu, e passou a ser um verdadeiro centro de atenção primária à saúde. E acredite, isso não é apenas um pequeno ajuste do mercado, sabe, uma mudança pequena que é momentânea, que logo vai passar. Isso é uma transformação completa da profissão farmacêutica. Hoje são praticamente 20 mil farmácias no Brasil, fora os ambientes fora da farmácia que o farmacêutico pode atuar, hospitais, clínicas, laboratórios, né, e consultórios autônomos. E essas 20 mil farmácias, esse mercado de 20 mil farmácias já oferecem atendimento clínico com farmacêuticos. Olha o campo que existe já hoje no Brasil. Isso está trazendo uma rentabilidade muito maior para a farmácia, porque ela pode diversificar serviços, diversificar atendimentos e serviços que são prestados a toda a população sem distinção. E esse diferencial competitivo só tende a crescer porque o mercado quer que ele cresça de fato. Essas não são minhas palavras, isso foi dito por Gustavo Godoy, CEO da Contento e idealizador da farmácia do futuro, esse novo modelo, né, de farmácia da atualidade. E agora então, bom, já falamos muito sobre isso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se as farmácias elas estão faturando mais porque passaram a oferecer serviços clínicos, quem você acha que elas vão querer contratar? Quem você acha que está colocando mais dinheiro no bolso com salários altamente superiores aos demais? Um farmacêutico comum que entrega o básico, que morre de medo de atender um paciente no balcão, por exemplo? Ou um profissional preparado, seguro, que domina o raciocínio clínico e resolve problemas de saúde? A resposta é óbvia, assim como é no hospital. Hospitais que atendem os leitos com farmácia clínica contratam farmacêuticos sem experiência, contratam farmacêuticos sem conhecimento ou contratam profissionais já prontos para atuar amanhã no serviço de farmácia clínica. Porque afinal eles vão fazer parte de rounds com médicos, enfermeiros, com toda a equipe multiprofissional. Bom, a resposta mais uma vez é óbvia, né? E o mais importante, essa mudança está acontecendo agora. O próprio Deusmar Queiroz, por exemplo, né, um exemplo para vocês, fundador da Pague Menos, a maior rede de farmácias do Brasil, disse: o farmacêutico ficou 5 anos na faculdade, as palavras dele. E ele tem conhecimento técnico, mas muitas vezes está ali, atrás do balcão, apenas entregando remédios. Nós resolvemos mudar isso, falando na empresa dele, né? Criamos um espaço dentro da farmácia para que ele possa atender individualmente o paciente com privacidade e segurança, prestando atendimento clínico real. Então veja, é o olhar do empreendedor, que tem uma rede de farmácia, uma gigantesca rede de farmácias, e que viu que o farmacêutico tem que estar ali atendendo os pacientes, porque afinal ele estudou para isso, né? Agora falta o quê? Falta você ter propriedade clínica para atuar nessa área, não só numa farmácia comercial, mas em consultórios autônomos, em carreira clínica online, enfim, você vai ver todas as possibilidades que você vai ter. Esse é só um exemplo de uma rede de farmácias. Ou seja, os grandes players do mercado já sabem que o farmacêutico clínico é o futuro da farmácia, da profissão, não adianta. Percebe como o que isso significa para a sua vida profissional? As grandes redes, que é o maior mercado, já entenderam que a maioria dos farmacêuticos ainda não percebeu. Eles enxergam o farmacêutico clínico não como um mero dispensador de medicamentos, mas como um profissional capaz de agregar, de gerar impacto real na farmácia e no atendimento, tanto na saúde dos pacientes quanto no faturamento da farmácia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta básica. Quantas farmácias novas você já viu abrindo na sua redondeza, na cidade onde você mora? Né? Uma rede, por exemplo, Pague Menos, Drogazil, Raia, São João, ali na região que você mora.
Parece que toda esquina tem uma farmácia, né? E sabe por quê? Porque esse é o mercado mais aquecido, é o mercado mais aquecido do país. O setor farmacêutico não só movimenta bilhões por ano, mas ele puxa o PIB inteiro de uma nação para cima. E se tem tanta farmácia abrindo, significa que tem muita oportunidade para você, para quem está acima da média. Porque muitos farmacêuticos também são formados. Mas quais são aqueles que abraçam realmente as atribuições clínicas e que destravam a carreira? 5%, menos de 5%. Para quem entende que o mercado está mudando e que só vai se destacar quem souber oferecer um serviço clínico de verdade, isso é muito bom. Porque afinal, aqueles que se destacarem vão ser muito mais remunerados, vão ter mais oportunidades de uma boa remuneração logo adiante. Porque afinal o jogo virou agora. Hoje o mercado paga mais e valoriza mais quem sabe oferecer um atendimento clínico completo, não adianta. Quem domina a farmacologia de verdade, quem sabe orientar corretamente, prevenir problemas no paciente, entregar mais do que o básico. E sabe por quê? Porque a concorrência nunca foi tão grande, na verdade. Com farmácias abrindo em todo lugar, em cada esquina, o diferencial não é mais o preço do remédio, você sabe bem, o preço do medicamento. Está na experiência do paciente, na experiência do atendimento na farmácia. E as redes já perceberam que o que faz o paciente voltar não é só o desconto na caixinha do medicamento, bem pelo contrário, é a confiança, é o atendimento. E quem oferece isso, meu querido, é o farmacêutico clínico qualificado. Além de ser o gestor da equipe, o líder da equipe, se não for o gestor da loja, da farmácia, ele também é aquele que organiza o acolhimento da pessoa e presta o atendimento. E é por isso que as farmácias estão dispostas a pagar mais para quem souber fazer isso bem. Saber atrair e fidelizar pacientes com atendimento de alto nível. Isso sem falar nas atribuições clínicas que você desenvolve. Mas o problema é que a maioria não percebeu isso ainda. O problema, e eu digo assim, já que você está aqui, que já está percebendo isso, é bom, é um sinal bom. A maioria ainda está estagnada, presa num modelo antigo de estudo de atendimento, esperando que o mercado exija a atualização, force a atualização dele, e daí, claro, quem se antecipa e aproveita a melhor fase da farmácia clínica vai ter destaque. E se você está aqui, você já está com essa oportunidade junto contigo nas suas mãos. O serviço de saúde pública, ele está cada vez mais inacessível, essa que é a verdade, você sabe muito bem. Consultas demoradas, filas intermináveis, pessoas sem atendimento, e quando o paciente às vezes não consegue esse acesso rápido ou efetivo, eficaz ao médico, ele vai o quê? Ele vai até a farmácia, ele busca o atendimento do farmacêutico. Então o farmacêutico clínico, ele precisa entrar na vida do paciente e passar a confiança que ele precisa, porque assim ele ocupa um lugar no mercado clínico. O paciente já entendeu que quem entende de medicamento, quem sabe de interações medicamentosas, mecanismos de ação, efeitos adversos, sabe a melhor escolha terapêutica é o farmacêutico. Pode ter certeza, é você. O mercado percebeu isso. As farmácias já estão se movimentando para transformar seus estabelecimentos, e você já deve ter visto muito isso, né, em verdadeiros centros clínicos. Não é mais só uma farmácia, criando espaços exclusivos para atendimento individual, oferecendo serviços de prescrição e de atenção farmacêutica, monitoramento de terapias, orientação farmacoterapêutica e assim vai, todos os serviços que o farmacêutico pode desempenhar na área clínica dentro da farmácia. E dentro do hospital, então, nem se fala. Todos os serviços clínicos que o farmacêutico presta e que aumentam todos os dias. E você? Está preparado? Vou até me ajeitar na cadeira aqui. Você está preparado para toda essa transformação que o mercado está tendo e a transformação que a sua carreira pede? Porque essa mudança já começou, meu querido. Já está aí, você já está dentro dessa mudança. Se você não percebeu ainda, é hora de perceber. E como qualquer grande oportunidade do mercado, quem chega primeiro vai ter as melhores partes, as melhores fatias desse bolo. Os farmacêuticos que estão se preparando agora serão mais disputados, mais valorizados, consequentemente os mais bem remunerados. Logo adiante, pode ter certeza disso. Agora, quem ignorar esse movimento, quem ficar de fora, quem olhar, não, isso aqui não vai vingar, não vai continuar, apesar do mercado bilionário querer
que cresça essa área clínica, apesar do paciente implorar pelo atendimento e qualidade do farmacêutico, não vai mudar, não vai melhorar, não vai ter esse movimento. Quem acredita nisso, quem ignora esse movimento, vai passar os próximos anos assistindo os colegas entrarem nessa revolução e fazerem parte dela. E eles vão ficar de fora, é claro, né? Porque a verdade é que a maioria das pessoas não está prestando atenção nisso. Essa que é a verdade. Muita gente vai ser pega de surpresa quando o farmacêutico estiver com esta atribuição clínica sedimentada, concretada nas funções profissionais dele. E aí vão continuar empurrando com a barriga, acomodado, achando que está seguro, até perceber que o mercado, deixou ela para trás. O mercado deixou ela a ver navios em um tempo onde ela ainda vive, provavelmente. Então, você tem que sair dessa estagnação e buscar esse caminho de uma vez por todas. Mas você está aqui. E aí, por isso, só por isso já, eu acredito que você é um desses profissionais que quer surfar na onda, que quer crescer com o mercado e abraçar essas atribuições clínicas que valorizam tanto o farmacêutico. Estou correto? Ou você quer deixar o mercado te exigir alguma coisa, ou forçar você a melhorar, porque aí vai ser tarde demais, aí você não vai ter mais como surfar como os outros de agora. A escolha é sua. E se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade, não deixaria essa chance passar, essa chance de estar na frente, de sair na frente dos outros que deixaram, que ficaram para trás. É exatamente para te ajudar nisso que nós estamos aqui, nessa série de aulas que foi criada. Eu quero abrir teus olhos nessa primeira aula, te mostrar tudo o que você precisa. Então fique comigo até o final, não saia daí, porque o que vem por aí é uma grande virada, uma grande jornada na sua carreira clínica, com muito conteúdo, onde eu vou te mostrar o que você precisa fazer nessa aula mesmo, ainda já vou te mostrar, e muito mais nas outras aulas adiante também. Porque afinal, saber que o mercado está mudando não é suficiente, né? Saber que tudo está sendo transformado, uma transformação na carreira clínica, não é suficiente. Você pode assistir a transformação acontecer e continuar com as mesmas dúvidas, inseguranças, limitações, pode ser. Ou você pode entender que essa mudança existe da mesma forma e de uma vez por todas, saber o que realmente te diferencia como um profissional farmacêutico clínico de verdade. Te diferencia daquele profissional comum, talvez até teu colega de faculdade, que não assumiu que essa mudança existe e que ela veio para mudar a nossa profissão. Porque se a graduação fosse suficiente, o mercado não estaria cheio de profissionais inseguros, evitando o balcão, fugindo dos rounds dentro do hospital, torcendo para que ninguém peça nada, nenhuma orientação para ele. A verdade é que o conhecimento que te torna pronto para essa nova era da farmácia vai muito além da graduação. Ela está sendo ensinado fora da graduação, depois da graduação, porque a grade curricular das faculdades não traz isso ainda. E agora eu vou te mostrar exatamente como sair dessa insegurança e como atuar com confiança de verdade no seu atendimento clínico. Vou te dar uma visão geral do que o farmacêutico é capaz de fazer. Vamos lá? Vamos lá então. O que você precisa entender sobre os principais campos clínicos que o farmacêutico pode atuar? Afinal, não é só sobre o conhecimento técnico que você aprende na faculdade. Você sabe já, né, percebeu que não é bem por aí. É sobre como aplicar o conhecimento de forma prática, segura, eficaz e através de um raciocínio clínico. Talvez o ponto que nós mais pecamos enquanto academia, enquanto graduação, é não desenvolver esse raciocínio clínico que o farmacêutico precisa. E aí vamos lá então. O primeiro passo do raciocínio clínico é a farmacologia ela se transformar em uma farmacologia clínica. Uma farmacologia que olha na utilização do medicamento, ela versa pela adesão do paciente ao tratamento. A farmacologia clínica que é aplicada, ela tem que trazer ferramentas, métodos, formas de analisar a prescrição e os planos de cuidado e, ao mesmo tempo, promover a anamnese clínica e a construção de planos terapêuticos. E aí, dentro desses pontos que a farmacologia clínica dá suporte, é que corre a carreira clínica do farmacêutico. A carreira clínica do farmacêutico é exatamente, tem esses dois pilares, principalmente. A análise de prescrições, através de métodos de farmácia clínica, assim por diante, e planos de cuidado, e a anamnese clínica, com semiologia e construção de planos terapêuticos. Então veja como nós temos esses dois pilares
como o papel que precisam ser desenvolvidos para o desenvolvimento, para crescimento na carreira clínica. Então, análise de prescrição e planos de cuidado e análise clínica e construção de planos terapêuticos. Quando nós pensamos, né, em como você deve aplicar, que é aplicar na análise de prescrição, aplicar na anamnese clínica, a farmacologia clínica, nós olhamos para trás e vemos o que foi aprendido de fato na faculdade. Então, o que você estudou na faculdade, que a princípio, se você saísse pronto na faculdade, você já poderia fazer uma análise de prescrição, planos de cuidado, anamnese clínica e construção de planos terapêuticos. Bom, você estudou classes farmacológicas, estudou mecanismos de ação, efeitos adversos, interações medicamentosas, efeitos colaterais, indicações, mas tudo pontual num checklist na decoreba, né? É ou não é? É ou não é? Fala a verdade. Aquela lista de classes farmacológicas, até uns mnemônicos, né, para você gravar o nome dos medicamentos, falando só do medicamento. E aí lá atrás, talvez as matérias iniciais da faculdade, você teve fisiologia, que é a função do organismo, patologia e outras matérias, né? Lá no começo, né, da sua graduação e distante da farmacologia. E aí quando você se forma, você estudou boa parte da sua graduação o medicamento, como mostra a imagem, e um pouquinho da pessoa que vai utilizar o medicamento. E além de tudo, essa parte gigantesca do estudo sobre o fármaco, sobre o medicamento, você fez dessa forma, decorando tabelas, decorando nomes, decorando, né? Tudo, para passar na prova, para correr tudo. E quando chega para correr com o conteúdo, aí quando chega na hora da prática, aí o problema acontece. Aí quando chega na hora da prática, você vê que aquela farmacologia que você teve que decorar para passar não consegue ser aplicada. Você estudou muita coisa na faculdade, muita coisa, mas talvez não tenha sido do jeito certo, ou com o objetivo clínico. Essa que é a verdade. Você estudou muitos conteúdos na faculdade, mas poucos conteúdos com objetivo clínico. Então, vamos dar uma olhadinha. Você estudou bioquímica. O que da bioquímica é necessário para o dia a dia clínico? Valores laboratoriais de referência, ou a ideia de que existe um valor bom para determinado indicador e que aquilo é um indicador de doença ou de saúde, e a influência metabólica no organismo, sobre medicamentos, sobre as funções patológicas do corpo ou funções fisiológicas. Então, isso da bioquímica tem que ser trazido para a clínica. Patologia, classificação e sintomas e sinais físicos de doença. Essa classificação de sintomas e sinais físicos precisa ser tirado da patologia e trazido aqui para a área clínica. Talvez você não tenha focado nisso na faculdade. Fisiologia, o que se esperar do funcionamento orgânico de um sistema? Cardiovascular, respiratório, pega essa informação, coloca aqui no pacotinho de objetivos clínicos de cada conteúdo. Na farmacologia, doses, posologia, efeitos adversos, interações medicamentosas, correlação com o caso clínico. Tira isso da farmacologia e coloca no pacotinho aqui do objetivo clínico. Veja como você já estudou tudo isso, mas não deu o foco que é preciso. Na genética, estudou genética? Estudou. Mas falou de polimorfismos e características genéticas que influenciam em tratamentos, que são norteadores de doença? Não? Então vamos pegar isso aqui e colocar dentro da caixinha das atribuições clínicas. Fitoquímica? Ah, professor, fitoterapia? Sim, ela está no auge, pessoal, atualmente. Então, fitoterápicos na prática clínica, propriedades terapêuticas, interações entre fitoterápicos e medicamentos. Pega isso, coloca no pacotinho que você vai ter, então, as características de cada um dos conteúdos mais importantes para o objetivo clínico. Então, tira um print dessa tela, que são as informações que você precisa buscar em cada um desses conteúdos para depois aplicar na área clínica. Com esse conteúdo, você junta esses fragmentos de cada uma das matérias e você vai construir o seu mapa de raciocínio clínico. E a partir disso, você vai utilizar o quê? As ferramentas digitais e automáticas de hoje, que um tempo atrás não existiam. Hoje nós temos inteligência artificial, hoje nós temos vários mecanismos para te ajudar a construir esse raciocínio clínico. Você precisa utilizar, você não precisa só estudar com a sua mente. Utilize a mente
do sistema para te ajudar. Então, isso é papel também do farmacêutico clínico, estar nessa inovação, entrar nessa inovação. Então, esses conteúdos tirados de cada uma das matérias, que compõem as atribuições clínicas, as informações para as habilidades clínicas serem desenvolvidas, são potencializadas com ferramentas digitais, virtuais, inteligência artificial e tudo mais. Isso tem que estar no dia a dia do teu estudo. Show? Então, você pegou agora o que da faculdade você precisa aprender. Então, quando nós falamos em anamnese clínica, que é um papel do farmacêutico, anamnese clínica e construção de planos terapêuticos, ou seja, o farmacêutico recebe uma demanda clínica, o paciente chega com sintomas e sinais, você faz uma anamnese clínica através da semiologia, então a semiologia é o estudo dos sintomas, você vai fazer esse estudo dos sintomas, vai chegar a uma conclusão clínica e vai construir um plano terapêutico, que pode ser de diversos tipos, nós vamos falar hoje e vamos falar mais nas outras aulas. E aí você tem todo esse conhecimento que você extraiu da bioquímica, da patologia, da fisiologia, da farmacologia, genética e fitoquímica. Esses pontos importantes para a clínica. E o que você precisa fazer agora com esse conhecimento? Como você vai utilizar esse conhecimento? Bom, você tem que entender o contexto do caso clínico, em que momento o paciente está, onde e com qual urgência. A queixa principal, identificar a queixa principal daquele paciente, qual a principal situação clínica que o paciente relata para você, os dados objetivos que você tem daquele paciente, exames pregressos, testagens rápidas no momento, exames no momento da consulta, prescrições que ele tem em mãos de outros profissionais médicos, planos de cuidado que ele já está fazendo, já está aderindo, dados subjetivos que são os sinais e sintomas que ele relata para você, o histórico clínico e o perfil desse paciente, né? Se ele é idoso, se ele é jovem, se é mulher, gestante, enfim, está no período do ciclo menstrual, características clínicas de perfil desse paciente, doenças que ele tem associado, comorbidades, assim por diante, histórico farmacoterapêutico, quais medicamentos que ele já utilizou, se ele tem alergias, se ele já teve uma experiência ruim com determinado fármaco, quais são os fármacos que ele utiliza de uso contínuo. Vejam que são uma série de informações que você tem, que você precisa cruzar essas informações com o conhecimento de bioquímica, patologia, fisiologia, farmacologia, genética e fitoquímica que você já tem ou que você já extraiu do seu conhecimento. Se você não teve da graduação, vamos desenvolver, né, esse conhecimento para que esse cruzamento de dados da anamnese clínica, da semiologia clínica do farmacêutico, consiga chegar numa conclusão. Essa análise de dados, ela precisa chegar através da anamnese clínica, da semiologia, do estudo da semiologia, chegar numa conclusão. Esse cruzamento de dados você faz com auxílio de ferramentas e com o auxílio do conhecimento que você já adquiriu. E aí o passo a passo a partir daí é muito simples. As ferramentas que você utiliza, que faz você cruzar esses dados, leva você a uma avaliação e uma sugestão de diagnóstico. Veja só, você chega a uma conclusão. Bom, esse paciente ele precisa de tal coisa, ele deve seguir esse caminho. Através de bioquímica, patologia, fisiologia, por exemplo, que você tem do seu conhecimento. Aí você estabelece um plano de cuidado para ele, pensando nesse plano efetivo que o farmacêutico precisa construir. Com uma medida farmacológica, através de MIPs, né, medicamentos isentos de prescrição, medidas não farmacológicas ou encaminhamento para um especialista. Esses são os 3 pilares, né, do plano de cuidado. E a partir daqui, então, através da farmacologia, da genética, da fitoquímica que você tem de conhecimento, você estabelece esse plano de cuidado. Fixa um retorno de 3 dias e você avalia se ele melhorou ou se ele reinicia esse ciclo de atendimento. Então vejam como o mapa está aqui. O mapa é esse. A anamnese clínica e a prescrição de planos de cuidado ela é feita assim. O que você precisa saber é como fazer. E aí vem uma dica importante que vai responder a pergunta da aula de hoje, inclusive. Qual a ferramenta utilizada para fazer essa anamnese clínica e esse estudo da semiologia do caso do paciente? O algoritmo clínico. Você utiliza um passo a passo, um caminho específico, que você trilha com perguntas diretas, direcionadas e respostas pré-meditadas para adquirir essas informações, para adquirir esses dados para fazer esse cruzamento. E você utiliza algoritmos clínicos. Então, olha só, essa é a dica para a pergunta dessa aula que vai ser pedida para vocês na aula da noite
também na aula ao vivo. Então pega essa, não esqueça, tá? Então, algoritmo clínico é o algoritmo clínico é a ferramenta utilizada para a anamnese clínica e a semiologia dos sintomas, né? E as práticas semiológicas para análise dos sintomas do paciente. Então esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto de análise semiológica, anamnese clínica e prescrição. O passo a passo é esse, nós vamos construir esse entendimento, como aprender tudo isso nas próximas aulas. Bom, e análise de prescrição, que é um outro passo. Você, nesse momento agora, nesse outro pilar, você deixa de ser o efetor da prescrição, do plano de cuidado, né, aquele que vai conduzir o plano de cuidado, e você passa a ser um avaliador do plano de cuidado, da prescrição. Análise, farmácia clínica na veia, farmácia clínica pura e crua. Pois bem, os mesmos conhecimentos você vai ter, bioquímica, patologia, fisiologia, farmacologia, genética, fitoquímica, mas agora o olhar é diferente. Você olha para as condições de saúde principal, ou principais, motivo principal da internação, da consulta. Você olha nas condições de saúde paralelas, condições de saúde que podem mobilizar o desfecho, mudar o desfecho daquele paciente, olhando ele como paciente no processo de saúde e doença. Dados objetivos, que são os exames laboratoriais que ele tem, dados subjetivos, que são sinais e sintomas, o histórico clínico, novamente, do paciente, e o histórico farmacoterapêutico. Então veja como é uma receita de bolo que você tem. Com esses dados, você faz a avaliação daquela prescrição que ele está tendo, daquele plano de cuidado que ele está tendo, e aí você vai chegar numa conclusão. Porque a partir daí são dados, novamente, que você vai analisar, a partir do seu conhecimento. E aí você vai fazer algumas práticas. Antes era o quê? Análise clínica, anamnese clínica e semiologia. Lá na análise do caso, puramente. Agora não. Agora você está analisando um plano de cuidado. É outra atribuição do farmacêutico clínico. E aí você vai fazer o quê? Checagem dos objetivos e metas terapêuticas, checagem de dose, posologia e visa de administração, checagem da adesão farmacológica, se o paciente está aderindo àquele tratamento, avaliação de efeitos adversos, efeitos colaterais, interações medicamentosas e avaliação farmacoterapêutica pregressa, como que ele chegou até aquela prescrição. Tudo isso é farmácia clínica, né? Farmácia clínica que você precisa desenvolver para conseguir analisar aquele paciente como um todo. Né? Esse é o papel dessa atribuição da farmácia clínica, dessas ferramentas de farmácia clínica na checagem de prescrições e de planos de cuidado. E aí então, nessa análise, você faz então a avaliação pela farmácia clínica desse caso do paciente, dessa prescrição, desse prontuário, desse plano de cuidado, emite um parecer de farmácia clínica com intervenções sugeridas por você como profissional farmacêutico. E aí você vai ter o feedback dessa intervenção que você sugeriu, que pode ser ajuste de dose, uma troca de um medicamento, uma mudança de via de administração, uma sugestão de troca de horário por causa da interação medicamentosa que lá existe, um alerta de falha terapêutica, enfim, tem vários tipos. E aí você vai ter a intervenção aceita pelo especialista, pelo médico que está conduzindo aquele plano de cuidado, e daí é uma situação específica, mas tem outras que não é uma intervenção direcionada para um medicamento que o médico tem todo e total controle da utilização. Às vezes é só a inserção de um MIP, a inserção de um medicamento que o farmacêutico pode indicar, né? Mas então a intervenção ela pode ser aceita ou ela pode não ser aceita. Não é aceita a intervenção, e aí você faz uma nova intervenção, se não é aceita, ou justifica melhor aquela intervenção que você criou. Então você tem que ter, tudo tem que ser construído a partir de um raciocínio clínico sólido, porque você vai ter que justificar depois esse tipo de intervenção. E se ela foi aceita, você vai monitorar a melhora do paciente, e se ele não melhorar, sugerir uma nova avaliação desde o início para ver onde foi o erro, se aconteceu algum erro, ou se você simplesmente não viu o que era mais importante. Então essa é a prática, né? O que você tem que fazer agora é entender como se faz cada uma dessas etapas, né? Através das ferramentas que a farmácia clínica te disponibiliza, através da farmacologia clínica. Se você conseguir estabelecer um raciocínio sólido na prática de anamnese clínica e semiologia, e na prática de análise de prescrição de planos de cuidado, você já estará dentre os 5% de farmacêuticos que dominam a carreira clínica de uma vez por todas. E que deixaram para trás a maior dúvida, talvez, de quem trabalha nessa área, que é como saber se não estou deixando passar alguma informação que realmente fará diferença. Aquela informação que pode trazer risco e que pode impedir o desfecho que eu quero para o meu paciente. Como saber? Pessoal, método.
Método. Tudo isso é método. É através do raciocínio clínico que você cria e fundamentado em fatos e indicadores, números. Não é nada ao léu, não é um conteúdo que você é superficial. É através de algoritmos para construir anamnese, ferramentas de farmácia clínica, dinâmicas interativas, através de indicadores de risco na terapia, né? Lança a terapia e vê qual é o indicador que vai dizer o risco que aquela terapia pode expor o paciente, classificação de gravidade clínica, condutas de checagem e retorno, estabelecimento de métodos objetivos, é tudo no papel, tudo indicado, tudo com indicadores, onde a chance de erro quase chega a zero. Isso é ser profissional clínico de verdade. E aí? Esse é um mapa do farmacêutico clínico, do farmacêutico que consegue trazer a farmacologia clínica para o dia a dia clínico dele e desponta na carreira. Já dei o mapa para vocês, agora vamos seguir nas próximas aulas mostrando como aprender tudo isso, ferramentas e tem muito conteúdo para você ainda. Vamos continuar. Agora me diz uma coisa, depois dessa aula, dessa visão geral das atribuições do farmacêutico. Você está começando a enxergar a oportunidade que está na sua frente? Visualizou já? Pegou agora na mão? Hein? Pegou? O mercado farmacêutico está mudando, ele quer você, a forma como o profissional é valorizado, você nem imagina, mas está aumentando cada dia. E como você viu aqui, quem souber atuar com confiança, dominar a prática clínica, vai estar entre os 5% dos farmacêuticos mais bem pagos e disputados e sua carreira vai alavancar. Deixa eu te dizer uma coisa, nada disso adianta se você continuar aprendendo do jeito errado, porque decorar tabelas, listas de medicamentos nunca te deixou realmente seguro para atender um paciente. Isso pode ter certeza, você sabe disso. Nunca te fez chegar no balcão e pensar, agora eu sei exatamente o que fazer. E amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou te mostrar como finalmente virar essa chave. Hoje você viu, né? A visão geral de que o farmacêutico é capaz de fazer. É como se eu falasse, olha, tudo que você pode fazer. E amanhã eu vou te mostrar como aprender esse conteúdo que você viu hoje. Viu só? Vou te mostrar um método único para aprender farmacologia clínica de forma inteligente. Um método que vai fazer você aplicar o conteúdo na prática, no dia a dia, na vida real, com as atribuições e ferramentas clínicas que o farmacêutico precisa. Se o que você viu hoje sobre o mercado farmacêutico, sobre as atribuições clínicas, sobre a carreira e sobre essa visão de tudo que o farmacêutico pode fazer já abriu sua mente, eu já ganhei meu dia. Imagina amanhã, quando você vai aprender a estudar tudo isso, a desenvolver tudo isso. Pensa só. Bom, a aula 2 é amanhã, às 9 horas e 2 minutos da manhã, e presta bem atenção. Não é só isso. Hoje, às 20 horas, tem uma live ao vivo, onde eu vou entrar com você e com todos do evento, para você tirar dúvidas, entender melhor o que foi ensinado durante essa aula e, claro, ter a oportunidade de responder a pergunta que eu vou fazer agora. Ou seja, hoje tem aula ao vivo, amanhã tem aula nova de manhã e hoje à noite você responde a pergunta. Olha só, qual o nome da ferramenta utilizada para a anamnese clínica dos pacientes pelo farmacêutico? Olha a pergunta, qual o nome da ferramenta utilizada para a anamnese clínica dos pacientes pelo farmacêutico? Pegou essa? Tá? Então, essa resposta você vai dar à noite na aula ao vivo. Então, não perca tempo, coloca o despertador, avisa o pessoal que você não vai estar acessível para eles, porque afinal você está se preocupando com a sua carreira clínica e fique de olho no seu e-mail, no WhatsApp, porque eu vou te lembrar de todas as maneiras, até fumaça eu vou mandar para sua casa para você não perder a aula de hoje ao vivo e amanhã a aula gravada. A gente se vê logo mais às 20 horas, então fiquem bem, e amanhã às 9, né, a segunda aula de, enfim, vamos destravar essa carreira clínica? Amanhã a gente conversa.